Olá, tesoureiro, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com aquela famosa live, treinamento, como vocês acharem melhor. Hoje o nosso tema é patrimônio. E esse setor é um setor muito importante. E o tesoureiro, ele acaba sendo a pessoa responsável por esse setor na igreja local. Muitas coisas dependem, desse setor para funcionarem bem, funcionarem devidamente na igreja. E é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje nós estamos aqui com o doutor Diego. Seja bem-vindo novamente, doutor Diego. Obrigado, bom Eu dia, bom falei que você dia. ia voltar, né? Olha aí, ó, Voltou. profecia cumprida. Profecia cumprida. Estamos também com a Geisa. A Geisa, ela trabalha no setor de patrimônio e ela vai trazer alguns detalhes para a gente, algumas coisas muito importantes desse setor. Mas antes disso, o doutor Diego ele vai fazer uma breve meditação com a gente, para que a gente comece depois no assunto principal. Vamos lá, a gente trabalhando para Deus, acho que é importante a gente abrir a palavra, né, e ver algum conselho que Ele possa nos trazer aqui e que possa fazer o sentido para o tesoureiro que trabalha lá e está lidando com os negócios da igreja, né? E você, tesoureiro, está aí, se tiver como abrir sua Bíblia, e não sei se vocês têm aí a Bíblia no celular também, já dá para abrir. A gente vai ler um texto breve, fazer uma meditação aqui de 1h40 e depois a gente já começa lá. Não, vai ser bem rápido aqui. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2, bem no comecinho aí do Evangelho de Lucas, em que temos a história do menino Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Você achou aí? Vou falar para o tesoureiro dizer amém lá na hora que ele achar, né? A gente ouve daqui. Verso 41, vocês acharam aí? Vamos fazer uma breve oração Sim. aqui. Senhor Deus, nós estamos com sua palavra aberta, que o Espírito Santo possa alcançar nossos corações. É isso que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir do verso 41, é aquele episódio em que Maria, José e Jesus vão até Jerusalém, né? E lá eles perdem Jesus. E aí diz o seguinte, ó. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Verso 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Verso 49. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E aí pode ter alguma Bíblia aí que fala estar cuidando dos negócios de meu pai, né? E é aqui que é a nossa reflexão de hoje. Verso 50, último verso. Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. Essa reflexão ela é interessante porque, primeiro, né, era uma cerimônia que eles costumavam ir sempre, saíam de onde moravam e iam para Jerusalém para encontrar-se e fazer um culto, uma adoração a Deus ali, né? E engraçado é que eles foram, participaram da cerimônia e saíram voltando. E Jesus continuou lá. Há algumas interpretações que dizem que os pais de Jesus saíram um pouquinho antes do final, né? Alguns entendem isso, eles saíram, Jesus continuou na adoração ali, aproveitando todos os momentos ali em comunhão com Deus e tal. Mas o interessante é o verso 44, que fala o seguinte, ó, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. É engraçado que eles iam
com os conhecidos, conversando e tal. E quando eles voltaram, eles saíram conversando com os vizinhos, ó, como é que foi bacana e tal e tal. E pensando que Jesus estava ali no meio, eles foram sem ver Jesus, sem confirmar se Jesus estava ali mesmo, né? Então eles perderam Jesus de vista, pensando estar entre os companheiros de viagem. E quando eles se deram conta, um dia depois de estar sem Jesus, passaram um dia inteiro sem Jesus. E aí bateu o desespero. Cadê o nosso filho, né? Esses dias eu estava no shopping e uma mãe perdeu o filho no shopping, saiu gritando, fulano, fulano, gritando no shopping. O Desespero. desespero de um pai que perde o filho, né? E ainda mais eles sabendo da incumbência que eles tinham de cuidar do filho de Deus, Sim. né? Eles perderam Jesus de vista. E quando eles encontraram Jesus, essa resposta de Jesus chama muita atenção também, né? Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai, estar cuidando dos negócios de meu pai? E essa pergunta aqui, ela ecoa até nos dias de hoje, né? Será que nós sabemos quais são os negócios de Deus? E será que o tesoureiro que está lá na ponta da igreja, lá, ele tem consciência de quais são os negócios de Deus? Né? A gente tem que diferenciar os nossos negócios dos negócios de Deus, né? Os negócios do Verdade. nosso Pai. Acho que o principal negócio do nosso Deus é a salvação de pessoas. E nós trabalhamos para uma igreja que está diretamente envolvida na salvação de pessoas. Todos nós temos nossos negócios, nossos trabalhos, nossos afazeres diários. Muitas vezes falam assim, não vai dar tempo de eu me envolver nas coisas da igreja e tal. Mas o principal negócio que a gente tem que estar envolvido são os negócios do nosso Pai, Verdade. né? E quando nós perdemos Jesus de vista, nós esquecemos qual é o nosso principal negócio. Que nós não possamos nunca perder Jesus de vista e estar consciente que o negócio do nosso Deus é a salvação de pessoas. E aí o tesoureiro começa a entender o valor que tem trabalhar na casa de Deus, no negócio do nosso Deus, né? É isso Essa é a mesmo. mensagem. É muito importante e eles são muito necessários, né? Necessários para que os negócios de Deus prosperem e dê certo. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar, então, o nosso tema principal de patrimônio. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo sendo falhos, mesmo sendo pessoas pecadoras como somos, o Senhor aceita trabalhar conosco, o Senhor aceita termos como instrumentos em Tuas mãos. Ó Pai, que através do Espírito Santo nós possamos estar conscientes da importância do nosso trabalho, da importância de estarmos envolvidos nos negócios da Sua casa, dos negócios não financeiros apenas, não valores, mas principalmente na salvação de pessoas. Entender da sua misericórdia, da sua graça que nos alcança e que tem que ser levada a todo mundo. Salva-nos, Senhor, para a tua obra, salva-nos para o teu reino. E seja conosco durante essas orientações que vamos ter aqui, que possam ser direcionadas por ti também, e capacita-nos a tua sabedoria. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tesoureiro, no mundo ideal, né, onde tudo funcionaria de uma forma bem perfeita e bem legal, na sua igreja você é tesoureiro e tem também um diretor de patrimônio que cuida das coisas da igreja, do patrimônio da igreja. Mas a gente sabe, doutor Diego, que na verdade, né, Geisa, o que acontece na igreja local é que esse cargo, ele é sempre acumulativo. O próprio tesoureiro é que faz parte desse cargo e acaba fazendo tudo necessário para o setor de patrimônio andar devidamente. Então, a tesouraria com o setor de patrimônio acaba sendo um só, a mesma pessoa. Hoje a gente não vai falar sobre inventário e nem nada disso. A gente vai falar especificamente com coisas que o tesoureiro, ele, mesmo que ele não seja o diretor de patrimônio, ele é responsável, que é sobre compras, doutor Diego. Regularização de terrenos, né? E acontece muito, muito aqui na associação, nós vamos dar exemplos práticos hoje sobre isso, de, às vezes, terrenos que são comprados e acabam dando problema. Então, agora, a gente quer perguntar aqui para a Geisa, que é a nossa convidada. A Geisa trabalha no setor de patrimônio, como eu já falei, sobre como, Geisa, a gente tem que fazer quando a gente tem a necessidade na nossa igreja de comprar um terreno, de procurar um terreno. Muitas vezes a gente está juntando dinheiro lá há um tempo e já está com aquele caixa lá formado para a compra de um imóvel, para a compra de um terreno, e a gente
acaba vendo aquele imóvel lá que a gente acha um sonho e fala: "Não é esse, tem que ser a igreja aqui, vai ser O irmão maravilhosa". até visualiza, nossa, essa esquina, uma igrejona aqui, olha que bênção que vai É ser. Exatamente isso isso. mesmo. Visualiza tudo, mas acaba esquecendo de uma parte que é muito importante e principal, que é de verificar se aquele imóvel é um imóvel válido para compra, válido, porque muitas vezes a pessoa até quer vender, né, gente? Mas ela não pode vender. Então a gente vai conversar com a Geisa um pouco sobre isso, desde a pesquisa do terreno até outros pontos aqui que ela vai trazer, que é a questão de documentação e etc. Então, quando a igreja começa a avaliar a compra de um terreno, é interessante que ela se atente para o aspecto físico do terreno. Então, como é que seria isso? Verificar se o terreno tem espaço compatível para o projeto, né? Verificar se o terreno é íngreme, se não é íngreme. É preferenciável que seja um terreno plano. E a medida inicial, o mínimo que é cobrado para os projetos da igreja, para a construção da igreja, é de 12 metros de frente, tá bom? Um caso até que apareceu ao nosso setor, o pastor, né, e o responsável ali pela tratativa da compra, eles compraram o terreno no verão amazônico. E aí, tudo certo, com documentação, adquiriram o terreno, só que aí começou a chover muito. E como começou a chover muito, eles não tinham se atentado que o terreno era um terreno alagadiço. Então começou a alagar e eles foram conversar novamente com o vendedor e, felizmente, o vendedor fez uma troca, né? Eles pagaram a diferença, passaram conosco, pagaram a diferença, devolveram o terreno e pegaram um terreno que fosse mais seco, né? Por assim dizer, que tivesse mais viabilidade para a igreja ficar. É porque daí assim, você compra o terreno considerando aquele tamanhão, nossa, vai ser bacana, vou construir a igreja, uma salinha atrás, tudinho, mas esquece a questão do alagamento. Eu acho que acredito Sim. que o pessoal aqui do Amazonas já esteja Exatamente bem, isso. bem atento a isso, né? Mas essa questão que você também falou sobre ser íngreme ou plano, vai ter que ser considerado aí a questão da terraplanagem, vai ter que fazer um aterro, né? E o aterro muitas vezes nem não fica tão bom. A questão da base, a igreja pode rachar, alguma coisa assim. O investimento vai ter que ser maior em estrutura da base do imóvel e tal. Então, são fatores que têm que ser considerados antes de comprar, É isso né? mesmo. E esse proprietário, doutor Diego, me fala legalmente, ele foi muito legal, né? Porque legalmente ele não tinha obrigação nenhuma Sim. de estar trocando o terreno, porque essa obrigação é de quem está comprando. Quem está vendendo, gente, ele vai oferecer o que tem. Se você que está comprando não verifica os pormenores, o que pode acontecer ali, ele não tem obrigação, acredito que legal, de estar trocando o terreno ou devolvendo o dinheiro. Não é todo mundo que faz essa devolução, Que né? faz E essa aí boa você vai ter obra. que fazer uma ação judicial para rever isso, e aí demora, a pessoa já gastou o dinheiro, ela não tem mais o dinheiro, ou não tem outro terreno para dar em troca, entendeu? Então isso é mesmo. muito delicado, tem que fazer as coisas com um cuidado prévio para que depois não tenha que submeter a uma ação judicial. E Com aí eu já certeza. vou falar da minha área, não se submetam a um processo judicial. É isso mesmo. Demora. A resposta não é imediata como a gente pensa assim, não, é só entrar com um processo que já vai, talvez, 3, 4 anos, 5 anos. O dinheiro que a igreja com tanto luta, né, juntou ali com as ofertas dos irmãos e tal, vai ser colocado numa ação judicial que a gente nem sabe se vai conseguir restituir esses valores aí, né? É isso Por isso mesmo. tem Tudo que fica mais difícil, né, doutor? se a gente age de forma, eu costumo fazer esse exemplo, né? Se quando eu vou comprar uma coisa para mim, eu tomo cuidado com os negócios de Deus, os Sim. negócios dos imóveis da Cuidado igreja, o redobrado. cuidado tem que ser redobrado, a prudência tem que ser maior, o respeito às leis tem que ser ideal, né? Porque Deus, Cristo, quando passou aqui na Terra, ele foi muito explícito em relação a isso. Olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É Se isso a mesmo. lei fala esses cuidados aqui, nós temos que seguir conforme a lei. Mas quando eu vou comprar para mim, beleza, não tem problema. Eu costumo comprar, nunca tem esse rigorismo, tranquilo, cada um escolhe a forma como vai trabalhar, né? Mas com os negócios da igreja a gente tem que ser bem prudente. É isso É mesmo. verdade. E aí a gente já falou de uma outra questão, do tamanho, né? Aí o irmão pode falar assim, mas no meu bairro aqui não tem nenhum terreno que tem 12 metros de frente. Pode ser que isso aconteça. A gente sabe da realidade de muitas cidades do Amazonas em que os terrenos são menores, mas 12 metros seria um tamanho ideal Sim. para que tenhamos aí Uma fachada. uma faixa também que a lei determina, que é a distância entre a Os igreja e o lados. muro. Isso.
Que só aí você pode colocar 4 metros, 2 metros, 2 metros. Entendeu? Aí fala assim, mas aqui a gente constrói, nunca ninguém. Mas acreditem, irmãos, acreditem, tesoureiros. Quando é privado, a pessoa constrói, ninguém vai lá. Mas quando é da igreja, quando começa a construir, a prefeitura aparece para embargar a obra. É isso O mesmo. inimigo, ele vai fazer de tudo para que não aconteça uma igreja ali. É isso né? mesmo. Exatamente. Então, são cuidados primários, aí a gente fala, mas aqui não tem. Beleza, se não tem, a gente trabalha com a realidade que tem. A Exatamente. gente vai tentar se adequar ali àquela realidade. Mas vamos fazer o máximo possível para conseguir um terreno ideal, né? É isso É mesmo. verdade. Aí, seguindo, né, o outro ponto interessante é a questão de documentação para a compra do imóvel. Né? Seria interessante fazer um levantamento dos documentos do próprio imóvel, do vendedor e, se ele for casado, dos familiares desse vendedor, certo? Porque eu entendo, que está aqui o nosso jurídico e poderá afirmar se é assim o entendimento, eu entendo que a pessoa que é dona de um terreno, ela tem uma relação estreita com o terreno. Então, por exemplo, se lá tiver uma dívida de IPTU, por exemplo, e aí não for avaliado no momento da compra, a gente acaba pegando essa dívida, entendeu? É isso mesmo. Então, assim, esse que a gente está falando é muito importante. Se eu tenho um carro, vou colocar um imóvel mais fácil, né? Se eu tenho um terreno mesmo, e esse terreno, eu sei que eu tenho um processo judicial que já penhorou esse terreno. E aí, isso é um problema. Esse terreno, ele está ali, está apto para eu construir, só que ele está penhorado pela justiça, ele está embargado pela justiça. Se eu sou uma pessoa que não tem princípios e tal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar esse problema para outra pessoa. Porque eu não vou conseguir desfrutar desse terreno. Sim. E aí eu vou querer tentar revender. Se quem vai comprar não tiver a prudência de analisar se tem algum impedimento na justiça, esse terreno, eu vou pegar o terreno e dar o dinheiro para a pessoa. Eu estou comprando um problema. Um problema. Eu estou dando dinheiro por um problema. Entendeu? isso mesmo. A pessoa vai Exatamente. pegar o dinheiro limpo, vai gastar, vai comprar outras coisas, vai dar para os filhos, sei lá, fazer um monte de coisas, não vai ter mais o dinheiro e eu vou ficar com o que na mão? Um O problema. problema. Então, o que a gente tem que fazer o máximo para que não aconteça? Não comprar problema. É isso mesmo. Não compra problema, porque hoje em dia, quando você compra um terreno apto, já é toda uma burocracia para regularizar. Agora, quando você compra, é um problema. E aí, vou dar alguns exemplos. Nós temos alguns casos em que nós compramos, por exemplo, de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica tinha dívida na Receita Federal. E nós compramos esse terreno, né? Foi feito algumas pesquisas, não apareceu na época e tal, alguns casos não aparecem também. E aí estamos lá já com o imóvel, usufruindo do imóvel. Um dia chega um oficial de justiça para penhorar aquele imóvel, porque ainda estava no nome do proprietário antigo, não tinha sido Não tinha sido transferida a transferido titularidade? ainda para o nome da igreja. E aí foi penhorado. Olha, a partir de hoje vocês não podem vender, porque isso aqui é penhorado pela dívida contra a Receita Federal. Fomos buscar, tinha uma dívida de mais de 200 mil na Receita Federal, em nome daquela pessoa jurídica. Aí a pessoa que já tinha pegado o dinheiro, já tinha gastado o valor todo, falou assim, eu vou parcelar. Aí ele foi e parcelou a dívida na Receita Federal. Só que parcelou em Milhões de 200 vezes. parcelas. Então, até hoje, estamos com esse imóvel, usando o imóvel, não tem como sair de lá, já Sim. construiu e tudo mais, mas está no nome do proprietário antigo e ele está pagando o parcelamento. Se ele não pagar e não tiver outros bens, nós vamos ter que pagar para não perder esse imóvel. Chega aí, doutor Diego, aquela importância, gente, de comprar um terreno e, além de fazer essa análise, não enrolar na hora da transferência. Exatamente. Porque provavelmente o que aconteceu nesse caso, na hora da análise, não conseguiu levantar essa situação. Mas quando fosse transferir a titularidade, provavelmente apareceria alguma coisa. Não sei. E aí os cuidados básicos. Então, e aí o irmão fala assim, mas eu não sei quais documentos vão pedir. É para isso que a igreja paga, setor, né? A igreja né? tem um Sim. setor de patrimônio. Especificamente Porque esses pra isso. cuidados quem faz somos nós, né? Nós que fazemos essas pesquisas. Primeiro, documentos do proprietário. Nós vamos fazer todas as buscas para saber se o proprietário não tem débitos judiciais, não tem débitos na Receita Federal Na e tal, prefeitura, de na IPTU. prefeitura, no estado. Ele não tem débitos, beleza.
E se ele tiver débitos? A gente pode analisar a possibilidade de uma parte do valor do imóvel a gente pagar esses débitos. Sim. É isso mesmo. E isso acontece Isso entra na direto. negociação, a gente faz Isso. corriqueiramente. O que a gente não pode é comprar de qualquer jeito sem saber Sem como saber. está. Porque daí a gente vai dar o dinheiro integral pelo imóvel e o problema vai ficar todo com a É gente. isso mesmo. né? E eu vejo isso no dia a dia, doutor Diego, e é muito importante para vocês terem noção da necessidade, da importância desse setor. Muitas vezes são comprados terrenos, né, para as igrejas, e na hora do pagamento eu sempre tô por perto, tô para autorizar ou tô para poder fazer aquele pagamento, e muitas vezes trazido pelo setor de patrimônio o contrato. E no setor de patrimônio, que é feito com a Geisa e com o doutor Diego, os dois juntos ali, o setor de patrimônio com o setor jurídico, já tem as cláusulas lá, dizendo que o terreno é R$200 mil, mas digamos que 50 vai ser pago dívidas. Débitos. E aí tem débitos do proprietário, tem débitos do próprio terreno, muitas vezes está ali com alguma pendência, uma pendência ambiental de um outro proprietário Isso e tal, a gente mesmo. consegue quitar Então, isso. para o vendedor, a gente só paga os 150 mil. Aqueles 50, a gente já paga os débitos. A gente não espera que ele pague. Nós mesmos já pagamos. Sim. E aquele terreno já fica 100% regularizado e correto. Uma outra questão muito importante também, às vezes vai lembrar de alguns casos, é que muitas vezes os irmãos não conseguem diferenciar a diferença entre posse e propriedade. Sim. Isso aqui é uma questão jurídica, né? Não vou dar uma aula de direito aqui, mas Mas né, vamos só lá, para a vamos gente ter uma resumir. noção, só para a gente ter uma Isso. noção. Propriedade é quando eu tenho uma matrícula de registro lá no cartório de registro de imóveis com o meu nome lá naquele terreno. Isso é propriedade. Uhum. Isso. No Amazonas, nós temos muitas áreas que não são regularizadas, que a pessoa comprou com um contrato particular. Eu comprei um terreno aqui com um contrato, fiz um contrato, comprei e vendeu eu e ele aqui, e agora é meu isso aqui. Mas você não comprou a propriedade, você comprou a posse. A pessoa não tinha um documento lá na matrícula de registro de imóveis com o nome dele lá. Né? Porque para transferir propriedade tem que ser pelo cartório, Sim, não só pessoa por pessoa. sim. Geralmente, quando eu vou comprar um terreno da Berê, e a Berê me passa um contrato de compra e venda e fica por isso, a Berê pega o dinheiro e some para lá, isso eu comprei só a posse. Eu corro o risco de o verdadeiro proprietário existir, ter um documento, e aí ele fala assim, opa, E esse o terreno verdadeiro aqui é meu. proprietário Aparecer pode nem depois, ser eu. Exatamente. apareceu a Geisa, que é a verdadeira proprietária, não a Berê. Fala assim, não, mas eu comprei da Berê. Não, mas o proprietário sou eu, Geisa. Olha aqui o Exatamente. documento com registro. Nossa, isso é E tenso, aí, hein? onde é que eu vou achar a Berê? Já mudou de estado, já gastou o dinheiro, já... Aí não tem como fazer. A Geisa tem o direito dela, lá, um registro de imóveis. Então, nós temos que diferenciar posse de propriedade. Nós podemos comprar posse? Em alguns casos podemos, porque existem muitos imóveis no Principalmente Amazonas, interior, né? no interior do Amazonas, que não está regularizado. Uma cidade inteira, muitas vezes, é só na base da posse. Só que nós vamos tomar todos os cuidados para saber de quem é essa posse, se essa posse já há quanto tempo já é dessa pessoa, né? Se ele tem um contrato que ele comprou de outra pessoa antes. E aí a gente costuma receber a resposta, não, mas lá não tem dono, lá não é de ninguém. Gente, entendam, tesoureiros, e aí vocês vão ser nossos porta-vozes aí, né? No Brasil não existe um imóvel que não seja de ninguém. Alguém. É no É o dono. mínimo da União, É verdade. do ente federativo chamado União. Aí a União geralmente passa para o Estado e o Estado passa a gerir esses imóveis. O Estado passa para o município, então muitas vezes o município passa a gerir. Então a gente tem que descobrir. Não é de ninguém. Primeira coisa, da União, do Estado ou do município. A gente vai fazer essa busca para verificar. E aí, em alguns casos, fala assim, não, mas o irmão já mora lá há 40 anos. Mas aí, quando a gente vai buscar na justiça, tem um processo que já está tramitando também quase esse Aham. tempo. E proíbe a transferência do imóvel. Nossa. Então, a gente vai analisar os riscos. Tem situação que a gente compra mesmo assim, porque não tem outra opção. Sim. Mas compra consciente do que está acontecendo. Esse é o Sim. cuidado que a gente tem que ter. É É verdade. isso mesmo. Outra questão que é interessante a gente levantar aqui é sobre doação. Geisa, eu não quero comprar, eu quero doar um terreno para a igreja. Então, a gente também faz essa busca, mas é um processo que, inicialmente, é um pouco mais rápido, assim, bem entre aspas mesmo. A gente pode já fazer a transferência de titularidade para a igreja, mas antes fazer o contrato de doação, para que fique registrado, e também fazer um levantamento, né, de se todos os parentes ligados àquela pessoa, se for cônjuge, se for filhos, irmãos, estão de acordo com a doação desse terreno
para a igreja, né? É isso mesmo, porque, gente, imagina, vocês recebem um terreno de doação, investem naquele terreno, fazem toda uma estrutura para a igreja e depois alguém fala: não estava de acordo. Eu não queria que ele tivesse doado. E isso acontece geralmente quando a pessoa morre, Geisa. Uhum. A pessoa que doou morreu, e aí os filhos, as Questionam aquela pessoas doação ali. começam a questionar e querer de volta. Sim. E aí é o tal negócio, vai ir para um processo judicial, e aí só depois que resolver o processo que a gente vai estar com o E é terreno demorado. apto a ser utilizado. Um outro cuidado também, Geisa, é que o pessoal fala assim, a gente pede algumas informações para os irmãos, né? E aí, tesoureiros, vocês, mais uma vez, são as pessoas de nossa confiança nas Sim. igrejas aí. É com vocês que a gente vai tratar, é o pastor e o tesoureiro, né? Para fazer essa ponte entre nós, igreja, que estamos querendo comprar um imóvel, e quem está querendo vender. E aí, muitas vezes, o tesoureiro que vai lá lidar com o vendedor. Sim. E aí, muitas vezes, a gente pede informação, né? Ah, vê se ele é casado. Aí ele vai lá e pergunta pro dono do imóvel. O senhor é casado? Sim, eu sou solteiro. Ou não, sou Não sou. solteiro, né? Ah, o senhor é solteiro. Beleza. Aí ele vem e liga. Ele falou que é solteiro. Aí a gente vai falar assim, não, mas a gente precisa de um documento que Sim. comprove isso. Porque ele falar, beleza, a gente isso vai mesmo. confiar no que ele diz. Só que o que vai nos dar segurança jurídica É é um documento. documento. Qual documento? Certidão. Se ele é solteiro, ele vai ter que ir Certidão. no cartório que ele tem a certidão de nascimento e tirar uma certidão de nascimento atualizada. Porque se algum dia aparecer uma eventual esposa dele, a gente vai falar assim, não, mas ele nos apresentou aqui, nós tomamos Sim. os cuidados que Sim. nos competiam. Né, isso que era mesmo. saber se tinha um documento respaldando isso. Ah, é casado, mas é casado em separação total de bens. Nos traga, então, uma certidão de casamento Sim. atualizada com essa informação. Porque é esses documentos que vão nos dar segurança, E não só a respaldo. informação verbal, né? É isso mesmo. Exatamente. Outra coisa bem interessante sobre questão de doação, principalmente nos interiores, que a gente vê com mais recorrência esses casos acontecerem, é sobre a questão da metragem do terreno e principalmente se ele for de um desmembramento. É muito interessante e importante que a gente faça um levantamento topográfico, né, e um georreferenciamento, porque já houve casos, a gente sempre tem a coleção de casos no patrimônio, então se a gente adverte é porque já houve um caso. Houve um caso de a igreja no interior comprar um terreno e aí ele pegou um pedaço a mais do que vendeu. E agora, essa igreja, a pessoa que vendeu tem um outro terreno que pegou esse pedaço e vai vender. Só que ele ainda não achou um comprador. Mas a igreja fica ali naquele impasse. E agora, esse outro pedaço, Vamos perder. vamos perder? Como é que vai ser? Será que ele vai aceitar uma negociação ou não? E aí, muitas vezes, até o próprio dono fala assim, eu vendi para vocês, mas vendi uma parte a mais, agora eu vou ter que vender outra parte. Aí já isso tem mesmo. mais uma situação. E aí, muitas vezes, a gente compra o terreno como sendo 30 metros, Uhum. quando vai para fazer o georreferenciamento, depois que nós já pagamos, a gente vai ver que é 25. É. É isso Ou mesmo. que é, sei lá, 2 metros a menos. Gente, dentro de uma cidade, 1 metro ou 2 metros dá Fazem uma muita confusão, diferença. dá uma diferença, né? É isso mesmo. Gente, Sim. vocês podem ver que nós estamos conversando aqui já há uns 15 minutinhos e são muitos detalhes que gira em torno deste mundo de compra e venda de Sim. terreno e setor de patrimônio nessa área. E vocês veem que são detalhes, às vezes, burocráticos, né, Sim, gente? A gente muito. está aqui com o nosso advogado, ele sabe dessa burocracia toda. E é muito difícil, mas é necessário. E parece que o setor de patrimônio, juntamente com o setor jurídico, já fez uma apostila que facilita a vida de vocês. Uhum. Então, após essa live, a gente vai mandar para vocês no grupo dos tesoureiros, tá? E no grupo dos pastores também, essa cartilha onde tem esse passo a passo do que vocês precisam saber para poder procurar um terreno apto e comprar um terreno apto. E, gente, muitas vezes, Geisa, doutor Diego, os tesoureiros veem isso e falam, nossa, que trabalheira, que dificuldade. Nós não vamos fazer isso, vamos fazer diferente. Nós temos aqui um irmão muito maravilhoso da nossa igreja, um ancião perfeito, impecável, confiável, que mora perto da igreja. E ele sempre está aqui, para sempre vai estar. A pessoa pensa assim, né? Uhum. Nós vamos comprar o terreno, mas no nome do irmão.
Não vamos colocar no nome da igreja, não, porque o setor de patrimônio é muito burocrático. A associação é muito chata. Então, a gente vai colocar o nome do irmão aqui, que não vai ter nenhum problema. Gente, vocês pensam que eu tô brincando, mas esse caso já existiu. E a Geisa vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, do imbróglio que tá sendo. Sim, por ser em nome de terceiros, por exemplo, se der algum problema, como o doutor Diego bem já falou, se der algum problema no terreno, como é que a gente vai poder defender essa igreja? Como é que ele vai poder representar essa igreja num processo judicial? Tá no nome dele, não tá no nome da igreja. Não tá no nome Isso da a gente igreja. tá nem considerando aqui o risco de morte, gente. Sim. É isso mesmo. A O vida irmão é é como maravilhoso, a mas e a vida- família do irmão? E alguém sabe? Exatamente. A vida é como neblina, a Bíblia é muito clara. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô. Se esse irmão, né, Deus nos livre, nos guarde, chegar a falecer com esse imóvel no nome dele, o imóvel é dele, não é da Sim. igreja. E na hora da partilha dos bens da família dele, Os filhos muitas vezes nem são adventistas, ou os Nem parentes não querem nem sabem. saber, ou são adventistas, mas não, eu quero minha parte nesse eu terreno quero a minha aqui. parte, porque meu pai deu o nome dele. E não sabem dessa tratativa de que a igreja só colocou o nome dele para gerir esse. Então, assim, não façam isso. É isso mesmo. A Bíblia é muito clara em Malaquias, em fala assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Exatamente. Os bens que são dos negócios de Deus têm que ser registrados em nome do CNPJ da igreja, regularizados em nome da igreja, para que nós tenhamos como pleitear uma ação em nome da igreja, não em nome do irmão. É isso Né? A mesmo. gente não sabe o que pode acontecer É. no futuro aí. A gente, não, mas o irmão já. A gente só colocou no nome dele. O nosso caso foi esse, né? A gente só colocou no nome dele para que ele regularizasse. Mas é muito arriscado isso. Sendo né? que há um setor específico para isso. A gente igreja trabalha já paga, com né? A gente já recebe da igreja. regularização dos terrenos. Então, ao invés de você sacrificar, vamos seguir certinho, né? É isso mesmo. Outra coisa bem, desculpa, Berê, mas outra coisa bem interessante que eu lembrei agora sobre doação de terrenos no interior é que passa pelo setor do INCRA, tá bom? Eles precisam solicitar lá Se uma for em área autorização. urbana, Isso, rural, né? rural. Precisa É solicitar lá importante. na prefeitura municipal, enviar a solicitação, depois passar pelo INCRA, registrar essa doação no INCRA, e aí depois, quando aceitarem tudo direitinho, a gente passa a escritura, né, da doação para o nosso nome. Só para ficar claro para os tesoureiros também, essa apostila, ela tem todos os Todo cuidados passo a lá. passo. A gente não vai exigir que os tesoureiros lá aprendam e saibam tudo isso. Uhum. Esses aí são só para eles terem uma noção do que é necessário. Mas essas certidões, isso é tudo feito pelo patrimônio, Sim, pelo sim. jurídico. Nós, daqui da associação, que vamos fazer essas buscas e pedir esses documentos e vamos orientar onde conseguir cada documento desse aí. Exatamente. Né? Mas é uma apostila que as pessoas pagam para ter. Né? É um isso material que eu uso se eu for comprar um imóvel para mim. Os irmãos podem usar se for comprar um imóvel para eles também. É muito importante. Então, é um material muito importante, muito né? detalhado, é muito interessante para vocês saberem onde estão pisando, o que a igreja está fazendo. E a gente, como o doutor Diego falou aqui, não estamos exigindo que vocês sejam expert nesse Sim, setor, não. mas que entrem em contato com a gente. Eu vou citar o Vinícius aqui mais uma vez, ele manda um grande abraço para vocês. Já quero deixar aqui um abraço dele. Ele não está muito bem, por isso que não pôde participar da nossa live hoje, mas o que ele sempre fala para vocês nos treinamentos, em todos os momentos que estão ali com os tesoureiros aproveitem da estrutura da igreja, usem a estrutura da igreja. Nós temos esse setor aqui capacitado, são pessoas capacitadas que estudaram para isso, que se aprofundaram neste assunto, que são expert nesse assunto. Nós temos o nosso setor jurídico, um advogado para isso, para poder ajudar. Então, procurem a gente, é isso que a gente pede, né? Sim. No setor no setor de patrimônio, a respeito dessas questões específicas, procurem a gente, procure o setor de patrimônio, que eles vão dar toda a assistência necessária para fazermos as coisas da forma correta. Se o tesoureiro não quiser ser a ponte, pode passar o contato direto do proprietário, é interesse dele vender, então a gente pode tratar direto com o Exatamente. proprietário. Então, é isso, eu acho que... Só mais uma observação, Berê. Toda vez que a gente quer fazer uma coisa bem feita, demora um pouco mais. É isso Sim. mesmo. Né? Para eu comprar um imóvel de qualquer jeito, é rápido.
Eu vou fazer talvez ali um contrato de gaveta, que a gente chama, né? Berê, contrato aqui, tal, comprei, Tá peguei, tudo certo. depositei o dinheiro. Cara, muitas vezes em um dia você resolve isso. É. Mas os riscos, a dor de cabeça depois, ela é muito longa. Né? Para Isso eu mesmo. fazer essa compra já cautelosa, com todos os documentos, aí vai demorar um pouco mais, muitas vezes uma semana, 2 semanas, algumas vezes até um mês, a depender da disponibilidade dos documentos da outra parte. Então, muitas vezes os tesoureiros reclamam, né? Está demorando demais e tal. E essa demora é atribuída ao procedimento. Quando nós queremos fazer bem feito, o tempo vai ser um pouco mais delongado. Mas se é esse o caminho mais seguro, com os negócios de Deus, acredito que vale a pena a gente esperar um pouco mais. Com Até certeza. porque, Berê, eu já percebi isso, e aqui já falando a parte espiritual também. Quando uma coisa começa errada, parece que já é Deus dando uns toques assim, ó, não é esse, não E a é esse o gente plano. insiste, né, Uhum. doutor? A Ó, gente insiste. Parece que Deus assim, meus filhos não é aí que é para ser igreja, meu filho não é aí que vai ser bênção. E a gente vai, não, mas vai dar certo. Deus dá dicas para a gente captar É isso mesmo. essa mensagem dele. Quando uma coisa começa errada, a gente, opa, vamos um pé atrás aqui. Quando a pessoa começa a botar muita pressão, tem que ser agora, eu quero agora e O tal. próprio vendedor, ele faz isso, gente. Eles ficam colocando pressão porque eles querem o dinheiro deles. E Eles estão querem acostumados a vender. essas negociações de qualquer jeito também e tal. Sim. Mas com os negócios da igreja não pode ser assim, né? Diferente, É é diferente. diferente. É isso mesmo. Algum mais ponto, gente? Tem muitos outros, não, a gente É. aí entra em contato, a gente está à Sim, disposição, a gente aí tá à a Geise está à É isso disposição mesmo, para gente. tirar essas dúvidas. No setor de patrimônio, especificamente sobre regularização de terreno, você pode entrar em contato com a Geisa, que ela vai estar, então, dando todo esse apoio para você, tá bom? E agora, a gente tem mais um detalhe aqui, porque o setor de patrimônio não termina aí. Além disso, de regularização de terreno, compra de terreno e etc., nós também temos a questão das contas de água, luz, telefone, que às vezes dão muita dor de cabeça pra gente. E para isso, a gente vai ter outro convidado, que é o Alan. Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Berê. Bom dia, tesoureiros. É um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. É muito bom estar aqui todos juntos. E o Alan, ele é o responsável por esse setor específico, no caso, não um setor específico, mas por essas agendas específicas, né? Sobre contas de água, luz, telefone. E a gente vai bater um papo sobre isso, porque é uma coisa que está na nossa rotina, no nosso dia a dia. Todo mês você vai ter que pagar suas contas. E isso, às vezes, acontece de dar alguns problemas. E aí, quando acontece o problema, o que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? Eu não tenho procuração da igreja, como eu faço? Não se desespere, procure a gente e a gente vai te dar, então, aquele apoio, vai te dar aquela sustentação para poder estar fazendo o melhor possível. E a respeito deste tema, nós vamos já começar, Alan, com... Para começar bem direitinho, a gente estava falando aqui sobre isso, sobre regularização, titularidade, e nós vamos começar falando sobre isso. As contas também, gente, têm titularidade, tá? As contas também estão no nome de alguém. E, então, é muito importante que todas elas estejam no nome da sua igreja. Se a conta está no nome de alguém, de um terceiro, de um irmão da igreja, de um ancião... Um ex-proprietário, né? Ou talvez. ex-proprietário ainda do terreno, não é bom para a igreja que isso aconteça, porque as nossas contas têm que estar no nosso nome. Até porque na contabilidade, nós precisamos que todos os débitos estejam no nome da própria igreja, na despesa. E é uma coisa que a gente vai levar muito a sério isso daqui para frente. O setor de patrimônio está trabalhando de uma forma intensiva para regularizar essa titularidade, essas titularidades que estão incorretas ainda. E por isso, o nosso setor de tesouraria de igrejas, lá de remessa, o setor que cuida ali, no caso das despesas, ali o contador, ele vai começar a rejeitar, Alan, as notas, as faturas que não estiverem no nome da igreja, porque não é correto, e a gente está aqui para ensinar isso que não é correto e a cobrar depois isso que nós estamos ensinando. Então, Alan, me explica direitinho. Na minha igreja, vamos para dois casos, anota aí. Na minha igreja, a conta não está, a conta de água, ou se não de energia, não está no nome da igreja. Está no nome de um irmão da igreja. O que eu faço? Ou a minha igreja, Alan, ela é alugada, mas ela está a conta no nome do proprietário. E agora, o que eu faço?
Esse caso é muito interessante. Recentemente a gente já teve algo do tipo, quando a conta de energia está no nome de um terceiro, que foi o dono da igreja, um ancião e tudo mais. Em todos esses casos, a gente precisa de verdade transferir para o CNPJ da igreja. Porque, por exemplo, eu tenho algum problema na minha igreja, eu preciso resolver. Eu não vou conseguir te ajudar, porque está no nome do terceiro. É a mesma didática aqui que o Dr. Diego e a Gesa falaram do terreno. Mas quando está no CNPJ da igreja, eu consigo ir na Água de Manaus ou na Amazonas Energia e te ajudar. Quer seja um serviço novo, quer seja algum serviço que você precise, se tiver no CNPJ da igreja, então tá ótimo. Alan, e explica como é que é. Quando você liga lá na Água de Manaus, por exemplo, e essa titularidade está em nome de algum irmão da igreja, qual que é a resposta que a Água de Manaus te dá? Eles vão tratar do assunto? O que eles já falam na hora? Na hora ele já me exclui. É. Aí eu tenho que ir até lá com a documentação da igreja. Por isso que é importante a igreja estar regularizada, porque eu levo a documentação, levo o nosso CNPJ e já transfiro para o nosso nome. É como se eu chegasse com um carro em um lugar para resolver uma documentação e o carro está em nome do Pedro e eu sou o Diego, né? Aí eu falo, eu sou o Diego, vim aqui resolver o carro do Pedro. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Eu preciso falar com o Pedro, por É favor. ele que é o titular. Titularização, o titular é isso. É isso É o mesmo. titular é quem aqui? Você tem procuração do Pedro? Você tem procuração desse titular? Da igreja nós temos procuração. O Alan tem procuração, eu tenho procuração para tratar do assunto. Agora, do João, do Pedro, do Antônio, a gente não tem como tratar disso. E a Água de Manaus não dá nem. Ó, assim, enquanto vocês não trouxerem essa procuração, eu não posso tratar, eu não posso nem dar informações para vocês. A gente não consegue nem informações. É isso mesmo. E, gente, se você tem uma igreja alugada, eu sei que são poucos casos, mas o contrato de aluguel já tem, né, doutor, uma cláusula lá dizendo que é interessante que você, como o locatário, passe a titularidade daquele local no momento ali, naquele período específico de locação, para o seu nome. Então, é interessante, sim, que mesmo as igrejas alugadas estejam com as contas da Em igreja nome do em CNPJ nome da igreja. da igreja. Recentemente a gente teve um caso desse, de uma igreja que foi alugada e a gente conseguiu transferir para o nosso CNPJ, porque está descrito no contrato. Então a gente tem essa brecha ali com a Água de Manaus, Amazonas Energia, para poder trocar essa titularidade. E aí, quando o Alan liga lá, na Água de Manaus ou na Amazonas Energia, e tem esse contrato em mãos, aí eles falam assim, tá, mas essa titularidade aqui é do Pedro. Ah, mas está aqui o contrato, em que o Pedro nos passa o aluguel da igreja. Ah, não, então a gente vai dar as informações que vocês precisam. A gente vai dar as tratativas que vocês precisam. Pronto, é outra conversa. O contrato já nos respalda, né? Agora, quando eu não tenho um contrato, ou quando não tenho uma procuração, e está em nome de outra pessoa, aí não vamos conseguir informações, vai ficar sem energia, vai ficar sem água, até que o titular tenha a boa vontade de vir e nos ajudar a resolver essa situação aí. É isso mesmo, gente. Olha, quando eu vou lá no setor de patrimônio, a gente começa a conversar sobre esse assunto de energia, doutor, não dá nem para acreditar algumas coisas. É um gato daqui, um irmão puxou um gato para a igreja puxou um gato do irmão, já aconteceu também, porque a igreja ficou sem energia e foi lá e fez a ligação na casa de um irmão para poder funcionar. Gente, é o que a gente sempre tem conversado aqui desde o início dessa live, tá? O doutor Diego, ele trouxe aquela meditação perfeita e caiu assim como luva para esse assunto, porque a gente tem que cuidar dos negócios de Deus muito bem. E eu sei que a igreja ela tem culto, ela tem prazo, né? Ela tem hora para poder funcionar e tudo mais, mas as coisas devem ser feitas corretamente. Então, se aconteceu um corte, não vamos fazer gato, não vamos correr aqui com o Alan para ele poder tentar resolver, porque eu sei que existem burocracias e que essas burocracias muitas vezes são demoradas, mas nós temos que fazer da forma certa porque nós somos igreja, nós somos representantes de Deus, representantes de Jesus, não devemos fazer as coisas erradas. Me vem assim, nos vem, né, à memória diversos casos na Bíblia em que quando tinha uma capa de Acã, um fogo estranho no santuário ali, Deus não aceitava aquela adoração. Então não faz sentido nós estarmos preparando uma casa para adorar a Deus
com um problema ali de que nós estamos roubando muitas vezes. Um gato é eu desviando de quem tem que. Ah, mas o Estado também rouba. Mas aí é o Estado que vai responder quando Jesus voltar, né? Mas nós queremos uma casa para adorar esse Deus, um Deus correto, em que ali essa casa está funcionando com energia que não está sendo paga da forma correta. Então Deus não vai aceitar essa adoração e vai começar os problemas, porque Deus não abençoa o que não está sendo feito da forma correta como ele exige, né? É isso mesmo. Então, como eu falei para vocês, a gente tem, eu acho, Alan, que a gente tem ainda 5 meses aí até o final do ano para regularizar essas questões, tá? E a partir do ano que vem nós vamos ser um pouco mais rígidos na questão do recebimento dessas faturas. Nós vamos analisar com muito mais critério e se elas não estiverem no nome da igreja, nós vamos, infelizmente, não considerar nas despesas de vocês, porque temos que também fazer o que é correto perante a lei, e na lei fala, as despesas daquele CNPJ, daquela entidade, tem que ser no nome do CNPJ da entidade. Então, não devemos levar isso assim de qualquer jeito, devemos levar em consideração e cuidar muito bem desse detalhe. Outros detalhes, Alan, que eu queria que você falasse, é que muitas vezes, quando algum tesoureiro entra em contato comigo para poder falar assim, nossa, Berê, mas tem alguma coisa estranha na minha igreja, porque a minha conta de março, ela só vai vencer em maio. Por que isso? Porque o certo é, a conta de março vence em abril, a de abril vence em maio, mas aí tem um delay aí de algum tempo. Me explica o que que é isso, Alan? Sim, isso é uma situação que a gente se deparou recentemente, é o tal chamado vencimento optativo. Quando algumas contas foram cadastradas, elas foram cadastradas com esse vencimento. Um exemplo, a conta é faturada em março e vence só em maio. Isso não existe, gente. É 2 meses essa depois. chave aí para poder pagar. Então, a gente entrou em contato com a Amazonas Energia e conseguiu mudar todas essas datas. Saímos do dia 10 de vencimento para o dia 15. Aí passou a ser normal. Fatura no mês de abril, vence no mês de maio, que é o correto. Isso mesmo. Então, por isso, algumas igrejas, né, nesse período, vão ter 2 contas no mesmo mês. Só Uma para ve- regularizar. Isso. Aí depois já volta ao normal. Uma vai vencer no dia 10 e outra no dia 15 do mesmo mês. Mas depois já volta ao normal. Então a gente pede, né, quem ainda tiver com esse vencimento optativo, entre em contato conosco para a gente poder regularizar. Maravilha. Ô Berê, a gente se vai ter na sua pauta aí também, mas acredito que alguns irmãos já tenham se deparado com uma conta muito, um valor muito diferente do que normalmente vem. Sim. E a gente pede que os tesoureiros, quando isso acontecer, nos procure o quanto antes, logo que chegar essa conta. Porque a gente tem tempo, né, para fazer esse questionamento, para verificar se houve algum vazamento ou não. E aí você até ia conversar com o Alan sobre isso, Isso. se eu estou passando na frente de acusação. É isso mesmo. A gente só vai terminar a respeito dessa questão de data, doutor, porque o que Sim. acontece? Muitas vezes, eu sei, tesoureiro, você é voluntário, você é maravilhoso. Eu te agradeço mais uma vez pela sua ajuda. Mas essas contas a gente às vezes acaba esquecendo, Alan, porque na correria do dia a dia, eu não só sou tesoureira de igreja, mas eu tenho a minha família, eu tenho meus estudos, eu tenho a minha correria. E aí, Alan, a conta de água vence dia 5, a conta de luz vence dia 10, a conta de telefone dia 20. Eu tenho que ficar lembrando dessas datas todo o tempo para poder fazer esses pagamentos. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida como tesoureiro nessa questão? Eu sei que tem 2 coisas. Você vai falar a primeira agora e depois a gente fala a segunda. Sim, a primeira com certeza é colocar no débito automático, né? Tanto a de energia quanto a de internet. A de água a gente não orienta tanto porque a gente tem muitas vezes algumas unidades consumidoras que têm o valor normal, aí de repente o valor aumenta do nada em um mês. A de energia não, a gente sabe que ela tem um padrão e a de internet também, que é o mesmo valor. Então a primeira dica é essa, colocar as 2 contas de energia e internet no débito automático. E eu não tenho conta, então, bancária na minha igreja, mas mesmo assim eu tenho esse problema. Qual que é a segunda dica? A segunda, eu daria uma dica para você colocar todas as suas contas no mesmo dia de vencimento. Se for possível, na segunda quinzena do mês, porque aí a gente não tem esse problema do vencimento optativo.
Isso mesmo. Então, tesoureiro, você tá com essa conta aí, várias datas diferentes, isso te dificulta, né, os pagamentos, a lembrar que tem que pagar e etc. Então, você entra em contato com a Alan e fala: Alan, olha, eu tenho essa conta, essa e essa conta, e eu queria que todas elas ficassem para o dia 10 de cada mês. Todas essas ficassem para o dia 15 de cada mês. Porque aí, isso facilita a tua vida. Você já sabe que dia 15 é a data do pagamento das 3 contas: água, luz e telefone. E você não vai esquecer, não vai ter juros para a igreja, não vai ter outros problemas que possam acarretar no vencimento atrasado. Já já a gente chega nesses outros problemas. Vamos agora, então, para o que o doutor Diego falou, da gente ter noção e acompanhar de perto a questão do valor da sua conta. Como o Alan falou, nós não recomendamos que coloque a conta de água no débito automático, porque a conta de água é uma das que mais dá problema. O doutor Diego pode dizer porque ele está com várias ali na mesa dele, prontas para entrar com o processo com Águas de Manaus. É claro que a gente tenta resolver de outras formas antes de chegar no doutor Diego, porque ele tem muitas demandas. Então, os passos são: quando você verificar que a sua conta de água, que geralmente é água, ou luz também pode acontecer, venha no valor muito diferente daquele valor habitual e não teve nenhum gasto a mais. Exemplo, a minha igreja, ela funciona normalmente nos dias de culto, sábado, quarta, domingo, mas eu tive o Caleb. Agora, gente, perfeito. Eu tive o Caleb. O Caleb foi na minha igreja e foi aquela. Gastou mais energia, gastou mais água? Energia, mais água. Eu sei que a conta vai vir um pouco maior por causa daquele evento específico que teve ali durante 1 ou 2 semanas de um evangelismo, etc. Mas se não teve e a conta veio muito acima, o que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Vai lá, Alan. Isso é interessante. Quando a gente percebe uma conta de água que a gente paga 55, aí ela pula para 350, por exemplo, a gente já se assusta. Então a gente já entra em contato com o patrimônio e a gente vai até na Água de Manaus ver o que a gente pode fazer. A gente orienta também a perceber em relação à água se tem algum vazamento na igreja. A gente pede o auxílio dos tesoureiros, dos anciões, para ver se não tem nenhum vazamento, para quando eu chegar lá na Água de Manaus, poder pedir lá um desconto ou ver por que veio tão alto. E esse vazamento, Alan, muitas vezes pode ser ou de um encanamento mesmo que está ali rompido, ou numa emenda ali vazando, ou até muitas vezes uma torneira aberta, uma descarga que está ali o tempo todo, né, deu um problema de estar vazando água. Isso vai influenciar na conta e é um dinheiro muito precioso, que é de dízimos e ofertas, que está sendo ali desperdiçado literalmente pelo ralo, né? Então cabe a nós essa responsabilidade de cuidar, de cuidar mais próximo, né? Chamar talvez algum irmão que entenda disso de encanamento, chamar alguém para fazer essas verificações, né? É isso mesmo. E, gente, quando isso acontece, já é comum, infelizmente, né? Parece que é uma caixinha de surpresa. Do nada, vem ali uma conta muito, muito mais alta e a igreja fica preocupada. Mas, às vezes, vocês nem entram em contato com a gente descobre assim do nada e consegue resolver. Isso é muito legal. Olha, um tesoureiro, ele estava preocupado porque a igreja estava sem caixa e a conta, que era mais ou menos o que o Alan falou, 50, 60 reais, estava num valor de 400 e poucos reais. O tesoureiro, ele falou assim: olha, a gente está sem dinheiro para pagar essa conta, ela veio muito mais alta. E eu: nossa, irmão, o senhor já falou com o gestor de patrimônio? Ele não tinha falado ainda. Eu levei a conta até o Alan e conta pra gente, Alan, o que aconteceu. Era conta bem alta mesmo, muito mais alta que eles pagavam. Fui até a Água de Manaus, conversei lá com a atendente, expliquei a situação. Aí é uma igreja, ela só abre quarta, sábado e domingo. Não tem como a conta vir tão alta assim. Aí ele verificou no sistema tudo, aí abateu o valor, que era 350 para 60 reais. É isso mesmo, gente. Algumas vezes a gente consegue, né? Outras vezes não, e aí a gente vai por outros caminhos, jurídico, né? Por outros caminhos aí. É isso mesmo. Então, nesse caso, foi muito legal, porque o Alan conseguiu resolver rapidamente.
Ele já resolveu, lá da Águas de Manaus mesmo, ele falou: "Berê, já consegui resolver, preciso que você pague a fatura". Eu entrei na conta da igreja, paguei a fatura ali e já foi resolvido ali automaticamente. E é claro que tem outros casos que ele não consegue resolver, porque eles alegam vazamento ou outras coisas, que aí acaba indo para a mesa do doutor Diego, que aí entra essa parte mais burocrática. A gente tenta não chegar ali, porque ali é mais demorado, né, doutor? Porque daí várias análises têm que ser feitas. A gente tem que trabalhar com provas, a gente tem que trabalhar com todo o relatório das contas anteriores para conseguir demonstrar que esse gasto não é normal, que a igreja não teve nenhum evento que justificasse esse valor, porque tem casos de igrejas em que a conta normal é 100, R$ 200 no máximo, e aí vem R$ 2.000. Teve uma igreja que veio R$ 6.000 e a igreja tem poço artesiano. Sem necessidade. E assim, eu não vou falar, eu tenho que me controlar algumas coisas, né? Parece que muitas vezes eles fazem de propósito e jogam assim, vamos jogar, vai que eles pagam, É né? isso mesmo. E, E se a e, gente pagar, e se gente, é dinheiro pagar, meu perdido. amigo, né? Então a gente tem que cuidar bastante com os negócios de Deus, cuidar bastante com esses valores que são pagos, né? Porque muitas vezes é uma coisa indevida, nós não deveríamos estar pagando isso, né? Tem que ser esse cuidado aproximado e imediato, logo que for constatado, porque daí aumenta nosso período para poder resolver isso antes de virar um protesto. É isso Antes mesmo. desse débito ir para lá para o vermelho e o nome da igreja ser, ó, essa igreja aqui é uma igreja devedora que não paga suas contas, É né? isso mesmo. Então, o doutor Diego já fez um gancho maravilhoso aqui pra gente, para falar sobre esse detalhe dos protestos. Gente, por favor, queridos tesoureiros, nos ajudem, paguem as contas, né, em dia. Nós temos aqui várias opções do que você pode fazer. Uma dessas opções, como o Alan falou, é o débito automático. Então, se sua igreja tem conta bancária, entre em contato com o Alan, que a gente vai colocar essa conta de débito automático. Tem um pequeno delay, tá? A gente coloca ela em débito automático num mês, demora às vezes 2 a 3 meses para poder cair. Mas depois que acontece, é só acompanhar para ver se realmente está debitando aquele valor e se está dando tudo certo. No fechamento do seu mês, você vai precisar disso e fica tudo muito mais fácil, né, para você ter que lembrar. Mas, caso não tenha conta bancária, tente anotar em algum lugar para poder deixar essas contas sempre em dia, para que o nome da igreja não fique lá no vermelho, não fique feio, né? Infelizmente, eu até estava conversando com o tesoureiro esses dias, a igreja ela acaba não tendo crédito na praça, doutor. Por isso, porque eles vão lá e pesquisam e tem no Serasa ou no SPC uma continha de R$ 50. Eu passei por isso. Quando eu fui alugar o apartamento, e aí fui verificar e tal, eles fazem buscas no CNPJ da igreja para saber quantas negativações existem naquele CNPJ. E falou assim: a gente não vai alugar para vocês porque vocês têm muitas negativações aqui no Serasa, no SPC. Então, assim, não pega bem, né? Nós somos uma igreja séria. Nós somos uma igreja centenária, nós somos a igreja profética de Deus, uma igreja que Deus cuida como a menina dos seus olhos. Então a gente tem que ter cuidado com o nome dessa igreja. Nós não somos uma igreja de fundo de quintal, que nasceu ontem com a ideia de alguém. Não, é um plano de Deus. Essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Então nós temos que ter bastante cuidado para que débitos, muitas vezes, de R$ 100 ou R$ 50, ou não sei, até menos algumas vezes, vão para protesto. Isso É isso cria uma mesmo. imagem, essa igreja adventista é desorganizada, hein? E muitas vezes um bom testemunho de uma igreja grande como somos, mas se pagar as contas, isso é um testemunho para que pessoas entendam, essa igreja é uma igreja séria. É. Vamos ver como é que é essa igreja aí. É isso mesmo, olha que interessante. Em tudo que a gente faz, a gente testemunha, né, doutor? Em tudo, gente, em tudo. Então, nós temos que, como pessoas, como líderes de igreja, termos muito cuidado, né, com as nossas ações e com o que a gente faz, porque tudo aquilo é um testemunho. E a questão de protesto é muito complicada. Por quê? A conta, ela depois de 30 dias que ela vence, ela já vai automaticamente para protesto. Não é o mais bonito, o mais caro, o mais barato, o mais feio, é todas. Então, assim, a Amazonas Energia, ela não brinca nos Eles protestos. têm um sistema automático. Venceu, passou o prazo, naquele dia já Passou chega lá. 30 dias do vencimento, já vai automaticamente. A gente tenta alertar alguns, a gente consegue, mas é um trabalho bem de formiguinha que o Alan tenta fazer, mas às vezes a gente não consegue identificar em tempo hábil que aquela conta não foi paga e ela acaba sendo protestada. E às vezes uma conta de R$ 200 tem que pagar o dobro de custos de cartório. Como que funciona isso, Alan?
Uma coisa que o Diego falou que é muito importante, que a gente está batendo nessa tecla, é cuidar dos negócios de Deus. Se eu não deixo a fatura da minha casa atrasar, porque eu vou deixar a fatura da igreja atrasar. E aí, todo dia, eu estou lembrando os tesoureiros no privado, de pagar as contas e tudo mais, porque é o que a Berê falou. Quando eu atraso uma conta e ela vai para protesto, eu tenho 2 trabalhos, de pagar a conta que está atrasada e pagar as baixas do cartório. E, além disso, o nome da igreja fica assim, com atrasado, com débito, vai para protesto e não é legal. Então, todo dia a gente está ali lembrando os tesoureiros, mandando mensagem, tanto no grupo, no privado, para que isso não aconteça. E essa conta em atraso impede de eu resolver qualquer outra situação. É isso mesmo, gente. Se uma conta lá de uma comunidade de R$ 50 que seja, ela ficou em protesto ou ficou sem ser débito. paga, em débito, ela vai dificultar o Alan resolver um problema aqui. Exemplo, uma igreja nova foi criada, não pode ter ligação de energia, Porque tem a conta em aberto. porque tem a conta em aberto lá atrás. E aí, só mais uma relação com o que nós já dissemos. Quando constata que uma conta é muito alta, é importante a gente verificar isso logo, que essa conta chega e acionar o patrimônio logo, porque se isso for um protesto, depois eu não consigo mais fazer as tratativas com a Água de Manaus ou com a Amazonas Energia, porque já está no protesto, eles já não tratam mais da situação. Então, assim, logo que chega, opa, está muito alto, já passa o patrimônio, vamos verificar. Antes que isso Vire um protesto, a gente não paga a conta porque está fora do normal ali, e aí já não tem mais como resolver. É isso pra Água de mesmo. Manaus. Porque quando a conta ela tá assim, gente, alta, e vocês acionam o setor de patrimônio, eles já entram com um processo administrativo ali sobre aquela conta. Enquanto eles vão analisar e pedir documentação, eles já deixam a conta em stand-by. Então, ela não vence, ela fica ali, parada, como se fosse num limbo, até ser resolvido aquele processo administrativo. Após o término do processo administrativo, que foi determinado se vai mexer, se não vai, se vai manter ou não, que volta a contar os dias de atraso. Então, isso é muito importante que o doutor Diego falou. Porque depois foi pro protesto, aí não tem mais o que fazer, né? É interessante, as 2 empresas elas são diferentes. A Amazonas Energia é assim, ela manda logo para protesto, a Água de Manaus não. Você já, de vez em quando, já viu na sua igreja seu hidrômetro com aquela fita. É porque ela foi cortada a água da sua igreja. A partir do momento que eu pago os débitos que estão atrasados da Água de Manaus, eu sou liberado a tirar aquela fita e ter a minha água de novo na minha igreja. Ô, Lama, mas é tão facinho tirar aquela fita, o que acontece se eu for lá e tirar essa fita? Não pode. A gente sempre orienta você procurar a gente entra em contato com a Água de Manaus com seu comprovante de pagamento da fatura para poder liberar. Porque se eu lhe tirar aquela fita pela minha própria cabeça, ir lá, não é só uma fita e tirar, aí vem mais uma taxa multa de multa. R$ 800, no mínimo. Aí vai Quanto? sair mais R$ 800 caro. reais. Nossa, gente, não é Já brincadeira. tivemos algumas igrejas que, muitas vezes, nem é os irmãos mesmo que tiram, mas como tá lá na beira da rua, lá alguém vai lá e puxa e tira, e aí eles chegam lá, tiraram, romperam o LAC, eles vão fazer um certificado. Romperam o LAC, multa de R$ 800 reais. Nossa, gente, olha, e essas coisas que a gente está falando aqui não é brincadeira. Por quê? Quando a gente atrasa uma conta, tem multas e juros. Quando ela entra em processo, tem as custas do processo, tá? Do cartório. Custas do cartório não é barato. O mínimo é 200 e poucos reais, o Alan estava me falando. Então, a igreja vai ter um custo a mais. Imagina que ela não estava ali esperando, que não estava na conta esse custo. E se rompe o lacre, mais uma multa. Então, assim, são questões, gente, financeiras mesmo. Não é só questão de, ficou feio o nome da igreja, ficou manchado, estava no Serasa, estava no SPC. São questões financeiras, que a igreja vai ter que arcar financeiramente por esse esquecimento e etc. O prejuízo, ele é imediato e material, e não só material imediato, mas para a imagem também. A gente tem uma apostila de gerenciamento de crise, e nessa apostila bate muito na tecla de que muitas vezes uma situação acontece numa igreja, não é só o prejuízo financeiro que a gente tem que considerar, mas o prejuízo para a imagem, aquela questão que a gente falou do testemunho, né? Para as pessoas que vão falar assim, uma igreja fazendo gato? Nossa, eu até estava pensando em ir lá, mas essa igreja, o negócio parece que é meio bagunçado.
Parece que eles não cuidam de forma responsável com os negócios dessa igreja aí. Então isso é um mau testemunho, isso arranha a imagem da igreja e muitas vezes impede de uma pessoa conhecer a verdade por causa de uma situação dessa, né? É isso mesmo. Alguém tem mais um ponto, Alan? Doutor Diego? Eu creio que questão de atraso é muito importante da Amazonas Energia, porque é isso que vocês falaram. Se uma igreja lá do interior quer R$ 25 a conta, ela atrasa, ela vai me impedir, junto à Amazonas Energia, de realizar qualquer outro processo novo, de uma ligação nova, de uma transferência de titularidade. Por isso é importante, sempre eu estou frisando ali no privado de todos os tesoureiros, pagar as contas em dias. Ainda mais aquelas que são faturadas nos meses anteriores ao mês que a gente está. Por exemplo, hoje, nós já estamos em agosto, as contas de julho, eles ainda liberam a gente fazer algum serviço, mas se tiver conta de junho, de maio, aí a gente é impedido de realizar novos processos. É isso. Gente, então, olha, que legal. Eu falei para nossa equipe aqui, da mídia, que está gravando e tudo, que seria rapidinho, meia mas hora, a né? gente já Eu está duvidei falando. quando falou meia hora aqui. Já estamos falando há 1 hora. É porque são assuntos realmente muito importantes, muito relevantes para você como tesoureiro, você como pastor, líder dessa igreja, né? Eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa live está assistindo porque você está buscando conhecimento, está buscando ser o melhor, está buscando fazer o melhor para Deus. E Deus, com certeza, está vendo todo o seu empenho em buscar ser o melhor e fazer o melhor para Ele. Bele, eu ouvi uma frase que diz o seguinte: quando nós cuidamos dos negócios de Deus, Ele cuida dos nossos negócios. Olha aí. Quando nós cuidamos das coisas do evangelho, das coisas da igreja, Ele cuida de nossas situações, muitas vezes uma situação de doença, uma situação, um problema familiar e tal, as coisas vão se resolvendo automaticamente, porque Deus toma a frente, Deus nos usa como instrumento na causa dele. É isso mesmo, gente. E vocês são muito necessários, muito importantes. Mais uma vez agradeço, né? Toda live que a gente faz aqui, eu faço aquele agradecimento do coração por você ter aceitado esse desafio, por você ter aceitado cuidar da sua igreja ali na parte financeira. Então, mais uma vez agradeço, trago mais uma vez um abraço, um agradecimento também do Vinícius, nosso tesoureiro, e toda essa equipe aqui está à disposição da sua igreja, está à sua disposição para poder juntos buscarmos fazer o melhor para a igreja, o melhor para Deus, e é assim que nós vamos caminhando. Então, agradeço mais uma vez todo o seu empenho, toda a sua dedicação, e foi uma bênção. Vamos fazer uma oração só para a gente poder terminar. Nós buscamos a presença de Deus no início, vamos buscar a presença de Deus no final e vamos nos despedir, tá bom? Oremos. Querido Pai que está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo cuidado. Te agradecemos, Senhor, de uma forma especial, pela vida de cada tesoureiro que está aqui assistindo essa live, Senhor. De cada pastor, de cada líder da sua igreja. Te agradecemos, Pai, porque eles aceitaram esse desafio, que é de cuidar da sua causa nesse setor administrativo, nesse setor financeiro. E seja com eles, Pai. E seja com seus sonhos, com seus objetivos, com seus anseios. E seja, Pai, com suas vidas. Para que, assim como o Dr. Diego disse, que cuidando das coisas de Deus, o Senhor cuide das coisas deles, Pai. Esteja com seus planos. Esteja com cada um de uma forma especial. É isso que te pedimos, não porque temos méritos, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Tchauzinho e até a próxima.